Aqui é o Nelson Amado e vamos para mais uma aulinha aqui do Top Militar. Hoje a gente vai trabalhar a parte das 4 operações. E eu coloquei aqui que a gente vai trabalhar a parte das operações binárias, que são representadas operações com apenas 2 números, tá? Então esses 2 números, sim, a gente vai trabalhar com adição, subtração, multiplicação e mais adiante vou colocar aqui a divisão exata e não exata. Okay? Então, primeiro a gente precisa conhecer um pouquinho sobre os termos daquelas operações. Então, quais são os termos da adição? Quais são os termos da subtração? E os termos da multiplicação? Isso porque na prova de vocês, esses termos, esses nomes vão surgir. E é importante a gente conhecer cada um desses nomes. Tá? Então, a gente vai fazer operações com 2 números. Tá? Esses números podem ser chamados de operandos. E primeiro vamos conhecer os termos da adição. Na adição, a gente vai separar por parcelas. Primeira parcela, segunda parcela, soma o total, certo? Então, por exemplo, eu posso pegar o número 30 e colocar na minha primeira parcela e somar com o número 10, colocar na minha segunda parcela e a soma ou total vai ser 40. É uma soma simples aqui só para a gente poder conhecer o nome de cada um desses termos. O meu primeiro termo ou a primeira parcela será o número 30, meu segundo termo ou segunda parcela será o número 10 e a minha soma ou total será o meu número 40. Isso porque 30 mais 10 me dá 40. Quando a gente vai para os termos da subtração, não vamos chamar o primeiro cara de primeira parcela nem segunda parcela. Aqui a gente vai passar a chamar o primeiro de minuendo. Então o meu minuendo vai ser o primeiro cara, o primeiro termo, e o subtraindo vai ser o meu segundo cara, o meu segundo termo. O resto, ou diferença, será o resultado da operação que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, se eu pegar o 30 e diminuir do 10, o 30 vai representar o minuendo da nossa operação, o 10 vai representar o subtraindo da nossa operação, e o resto, ou diferença dessa operação, vai ser 20, porque 30 menos 10 me dá 20. Então, lembra que a gente está precisando conhecer os nomes de cada um dos termos dessas operações. Tá? Então, na adição, a gente chama de parcela, primeira e segunda parcela. Na subtração, a gente está chamando de minuendo e subtraindo. Na multiplicação, a gente vai chamar de primeiro fator e segundo fator. Qual será meu primeiro fator? Pode ser, por exemplo, o 7, que quando multiplicado com 6, então o meu primeiro fator é o 7, o segundo fator é o 6, vai me dar o produto 42. Isso porque 7 vezes 6 me dá 42. Primeiro cara a gente chama de primeiro fator, segundo de segundo fator e o resultado vai ser o nosso produto. Primeiro fator pode também receber o nome de multiplicando. E o segundo fator pode receber o nome de multiplicador. Multiplicando e multiplicador. São nomes que a gente vai precisar conhecer em relação aos termos dessas 4 operações. Tá? Por enquanto, adição, subtração e multiplicação. A divisão, vou separar entre divisão exata e não exata. Mas é importante a gente conhecer esses nomes para qualquer questão surgir um nome desses, a gente saber do que a gente está falando. Bem, vamos conhecer agora os termos da divisão. Então, a gente já conheceu os termos da soma, da subtração e da multiplicação. Então, lembra que a gente está trabalhando com operações binárias, 2 números, a gente chama de operandos. Na soma era a primeira, a segunda parcela. Na subtração era minuendo, diminuendo, subtraindo. Na multiplicação a gente chamou de primeiro fator, segundo fator. Quando a gente chega na divisão, a gente separa em 2. A divisão exata e a divisão com resto. A divisão exata a gente vai chamar de dividendo e divisor. Dividendo é o primeiro cara, divisor é o segundo. O resultado da minha divisão é o quociente. É uma divisão exata. Então, por exemplo, se eu pegar o número 20 e dividir, vou colocar de azul melhor para vocês, vou pegar o número 20 e eu vou dividir pelo número 5, meu 20 será o dividendo, o 5 será o divisor. Qual será o resto dessa divisão exata? O resultado será o meu quociente e o resto será zero. Não tem resto, não sobrou nada. É uma divisão exata, o quociente é 4. Então, o resultado dessa divisão a gente chama de 4. Para a nossa divisão exata, vale uma fórmula bem importante. A gente afirma que o nosso dividendo
que eu vou chamar de D maiúscula. Meu dividendo vai ser Dzão, D maiúsculo. Meu divisor vai ser o Dzinho, D minúsculo. Meu quociente vai ser a letra Q. A gente pode afirmar na divisão exata que o dividendo será igual ao produto entre o divisor e o quociente. Essa fórmula aqui vale para qualquer divisão exata. Na divisão com resto, isso acontece muitas vezes, na maioria das vezes até, a gente pode ter operações do tipo 20 dividido para 3. Bem, o 20 será chamado de dividendo, assim como na divisão exata. O divisor vai ser o número 3. Qual será o quociente? O quociente vai ser o número 6, que o 20 cabe 6 vezes no número 3. Então, o 6 será chamado de quociente. Só que o que vai me sobrar ali? Se você reparar, 6 vezes 3 vai me dar 18. Não cheguei até o 20. Vai me sobrar 2, sobram 2 unidades. Isso que sobra, a gente estará chamando de resto. Então, essa divisão com resto, me sobra alguma coisa. E vai valer a seguinte fórmula. E essa fórmula é bem mais importante do que essa. Porque quando eu tenho o resto sendo zero, eu tenho uma divisão exata. Então, eu posso gravar somente a seguinte fórmula. Meu dividendo será igual ao divisor vezes o quociente somado de um resto. Essa divisão, essa será a fórmula que a gente trabalha na divisão. Então, lembrando que a gente está conhecendo o nosso dividendo, que é o primeiro cara, o nosso divisor, que é o valor pelo qual eu vou dividir, o nosso quociente, que será o resultado daquela divisão, e o resto que foi o que sobrou, porque a gente pode trabalhar com divisões não exatas. Essa fórmula aqui é que a gente considera mais importante. Isso por quê? Porque se o resto for zero, o que acontece quando o resto é zero? Eu tenho uma divisão exata, certo? Então, esses serão os termos da nossa divisão. Bem, vamos ver uns exemplos bem simples para a gente continuar aprimorando esses conceitos. Então, primeiro, eu tenho aqui 7 vezes 4. Lembra que o primeiro cara é chamado de primeiro fator. Então, o 7 vai representar meu primeiro fator. E esse primeiro fator recebe um outro nome, é multiplicando. O 8 vai ser quem? Vai ser meu segundo fator. E esse segundo fator recebe o nome. Qual é o nome dele? É o nosso multiplicador. E 7 vezes 8 vai me dar exatamente igual a 56. 56 vai ser o produto. Então, a gente está lembrando o nome dessas operações, tá? Eu tenho 23 dividido para 4. 23 dividido para 4, eu vou ver quantas vezes, quantos grupinhos de 4 eu consigo juntar de maneira que eu chegue até o número 23. Quando a gente faz essa operação do 23 e divide para 4, a gente percebe que consegue 5 grupinhos de 4, que me dá um total de 20, e me sobra 3. Então eu encontro quem? O 23 sendo o nosso dividendo, lembra que eu representei pelo D maiúsculo? O 4 sendo o nosso divisor, D minúsculo. Esse 5 vai ser representado pelo Q, que é o nosso quociente, e o 3 que sobrou estará representando o resto. Então estamos reconhecendo os termos aqui das nossas operações. Tenho aqui também 18 menos 4. Lembra que esse 18 representava quem? Meu minuendo. O 18 representa o minuendo. O 4 representa quem? O subtraendo. Então, 4 será o segundo termo, será o nosso subtraendo. E quando eu pego o 18 e tiro 4 unidades, me dá igual a 14. E esse 14 representa o resto ou diferença. Ou diferença. Será a diferença entre 18. Diferença entre 18 e 4. Tá? Então, a gente está reconhecendo. E essa daqui? Bem, toma muito cuidado que no início a gente costuma trabalhar as operações nos números naturais. Então, esse tipo de operações, 4 menos 11, não existe nos números naturais. Não é possível nos números naturais você pegar o 4 e diminuir do 11. Nos números inteiros e assim por diante, já é possível. Então, eu coloquei aqui um cuidado, porque no conjunto natural, e a gente representa o conjunto natural pela letra N. No conjunto natural, quando a gente vai para a subtração, eu preciso que o meu minuendo, lembra do minuendo, o primeiro termo, seja sempre maior do que o nosso subtraendo. Minuendo maior que o subtraendo. Senão essa operação não existe no conjunto dos números naturais. E um outro cuidado que eu tenho que ter é que a divisão para qualquer conjunto, inclusive os naturais,
eu vou precisar que o nosso divisor, lembra do divisor, o segundo cara? Aquele que a gente vai dividir em quantos pedaços? Então esse segundo divisor, esse 4, os grupinhos de 4, ele não pode ser quem? O zero. Então a gente tem duas restrições aqui. A primeira é que se a gente estiver trabalhando no conjunto dos naturais, o nosso minuendo terá que ser maior que o nosso quem? Subtraindo. O minuendo, o primeiro cara, subtraindo o segundo. Portanto, essa operação não existiria nos naturais. Tá? Não existe resultado nos naturais. Isso porque para existir esse resultado, a gente precisa que o minuendo seja maior que o subtraindo. Já quando a gente vai para a divisão, temos qual restrição? É que a nossa divisão, se o divisor for zero, não vai existir divisão. Isso para qualquer conjunto que a gente estiver trabalhando. Tá certo? 4 exemplos aqui para a gente poder ver os conceitos que a gente trabalhou agora há pouco e colocar um pequeno cuidado em relação ao conjunto dos números naturais para subtração e para divisão. É claro que para soma e para multiplicação não existirá restrição nenhuma.